Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. Estamos aqui mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina e estamos falando sobre descanso. E lembrando que esse estudo são dois objetivos. O primeiro é que a gente faz um resumo semanal da lição. E se você está aqui ouvindo e gosta, lembre que se você frequenta a igreja, frequenta a escola sabatina, você estuda durante a semana e aí no final você faz um resumo com seus amigos. Se você só nos acompanha aqui e gosta de nos ouvir toda semana, a gente tem esse estudo que a gente apresenta para você, o resumo do que a gente aprende nós mesmos. Eu e o João, nós não somos pastores, nós não somos... eu sou de RH, o João é gerente de projeto. Mas a gente gosta de estudar sobre a Bíblia e apresentar isso para vocês, e é por isso que estamos aqui. Uhum. E lembrando que a Bíblia não é uma coisa que você só lê, né? Você estuda para tentar aprender mais, né? E a lição dessa semana, Pitu, é fantástica, porque fala sobre o poder do perdão, né? E semana passada a gente estava estudando a história de José, né? E como José conseguiu ter essa integridade com Deus. E hoje nós vamos ver como que o perdão, ele dá descanso para a pessoa que perdoa, né? E vamos acompanhar isso aí na história de José. Então, olha só que interessante. José, ele era odiado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito e lá sofreu por praticamente uns 13, né? Acho que foi 13 anos que ele sofreu, né? Até ele chegou, ficou na casa de Potifar como escravo e lá foi acusado, foi para a prisão e só depois que ele foi ser o segundo, né, abaixo do faraó. E aí que teve aquela seca no mundo, foi quando afetou todo mundo, inclusive o povo de Israel, e aí Jacó enviou seus filhos para ir lá pegar comida, que eu tinha ouvido falar que era o lugar que tinha comida. E o curioso, Pitu, é que José, todo lugar que ele ia, ele abençoava, né? Como a gente viu semana passada, né? Ele abençoou pessoas na prisão, na casa de Potifar também ele abençoou pessoas, e agora no palácio, né? Ele tinha tido o sonho, interpretou, quer dizer, o faraó teve o sonho, ele interpretou, e aí ele conseguiu guardar recursos suficientes, né? Para passar as fases de fome. Agora, a pergunta que não quer calar é por que José foi tão abençoado, né? Porque José podia ter sido um cara que teve uma vida de azar, uma vida de problema. Qual foi o segredo de José? É que ele não teve esse ressentimento com os irmãos, né? Ele lidou bem com a questão do perdão, né? Ele era um com Deus. No momento que ele saiu do poço, ele resolveu ter uma vida digna. Ele não julgou os irmãos, não condenou os irmãos, e desde ali já o caráter dele foi moldado de uma forma que quando ele viu os irmãos de novo, depois de tantos anos, acho que 20 anos depois, ele não tinha ressentimento nenhum contra eles. Dentro de José, ele já havia perdoado, a gente não sabe quando. Mas imagina só, se José não tivesse perdoado os irmãos, talvez ele não teria sido digno o suficiente de resistir às tentações da mulher de Potifar, ele teria ido para a prisão e talvez teria ficado lá para sempre. Não teria sido abençoado na prisão para ser o primeiro após o carcereiro e talvez não teria sido o segundo depois do faraó. E uma coisa interessante que você me fez lembrar, Pitu, é esse episódio da mulher de Potifar, né? Porque José estava prestes a cometer um pecado, né? E um pecado que provavelmente Potifar ia ter que perdoá-lo, né? Mas José não comete esse pecado por quê? Não porque é um pecado contra Potifar. Ele diz que, como é que eu posso pecar contra o meu Deus? Essa é a resposta que ele dá para a mulher de Potifar. Quer dizer, é uma coisa interessante para a gente lembrar a questão do perdão, para a gente analisar como que José lidou com a questão do perdão, e é isso que deu descanso para ele. José acreditava que qualquer pecado não era feito contra uma pessoa. O pecado era feito contra Deus. Olha que conceito diferente. Porque, por exemplo, Pitu, se eu piso na bola com você, você vai falar, João, você pisou na bola comigo, o que eu tenho que fazer? Vou me vingar de você. Ou você vai ter que pagar pelo que você fez. E José, o que ele fez? Ele não pecou contra Potifar porque ele sabia que ele estaria pecando contra Deus. E por que isso é relevante para essa história? E por que isso traz descanso para José na história dele? Porque José, obviamente, ele viu que os irmãos dele pisaram na bola com ele, quiseram matá-lo, depois venderam. Mas José, em algum momento nesses 13 anos, ele conseguiu resolver isso na cabeça dele e entregar isso para Deus. Então, o que a lição diz? Olha que interessante. Perdão é você abdicar o seu direito de vingança e ressentimento.
porque na realidade quem foi ofendido, em última instância, foi Deus. Então a chave do descanso para José é o quê? Ele descansa na promessa de que Deus vai fazer justa e nova todas as coisas um dia. Né? E olha só que legal, né, João? Porque a gente está falando aqui bonitinho, que perdão, olha só o que José fez, né? E lê os livros, lê os versículos da Bíblia aí. Ah, que legal, né? Então, perdão é fácil. Mas olha só, deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Teve um senhor que ele foi acusado de uma agressão sexual e a mulher tinha certeza que era ele e falou, né? Esse foi o cara. E apesar das provas serem meio duvidosas, ela bateu o pé e falou, não, esse é o cara, e ele foi condenado. E ele ficou preso por 14 anos, até que depois teve o DNA, né? Pôde fazer o teste de DNA, e aí foi provado que não era ele. Uau, a mulher ficou tão, né, ressentida que ela quis encontrar com ele. E olha só, aí como é que deve ser isso daí? O cara preso 14 anos, a acusadora, por causa dele, alterou toda a vida dele, e na sala, quando ele entrou, o que ele disse? Eu te perdoo, né? Você já, né? Eu perdoo você. Então, né? Olha só, é fácil a gente ler uma historinha na Bíblia, e ele perdoou os irmãos, mas na prática deve ser tão difícil, porque direto na TV você vê, né? Se acontece alguma coisa, ou assaltam, ou acabam matando algum familiar, sei lá, 9 de 10 vezes as pessoas falam, eu quero justiça, né? Estou falando com os repórteres, mas o que essa justiça significa? Né? O que você quer? Você quer que a pessoa vá presa? Você quer que a pessoa morra? Pelo menos sofra que nem você sofreu, né? Seja punido, tenha o mesmo... sofra exatamente o que eu sofri para que tire, mas essa justiça, né, não vai te dar essa paz, esse descanso que a gente está falando aqui, porque José, ele só tinha essa paz, só tinha esse descanso para lidar com tudo isso, porque ele tinha essa paz espiritual e ele era um com Deus. Então, essa justiça que a gente busca aqui, se não está baseada em Deus, é uma justiça vazia. A pessoa pode ser condenada, nos Estados Unidos tem pena de morte, ou em outros países a pessoa até morrer, ou pode sofrer da mesma forma que você, mas isso vai te dar paz? Eu lembro, Vitor, de uma história engraçada que, não sei nem se deveria falar, mas tem um comediante que diz assim, cara, tem 2 filhas, né? Uma filha de 3 anos e uma de 8, né? E a de 3 pega e quebra a perna da boneca da de 8. E a de 8 vai lá e exige que o pai quebre a perna da boneca da outra, para ficar kits, né? E o punchline do cara é que ele quebrou, entendeu? E ele se sentiu terrível por causa disso, entendeu? Mas é bem isso. Você quer essa paridade, né? Você quer que, se eu sofri, você sofre, né? E olha que interessante que a lição diz aqui, Olha, o perdão é uma atitude de graça para com aqueles que cometeram injustiça contra nós. Essa graça não vem de mim e de você, porque nós não temos o poder de perdoar. Essa graça vem de Deus. Olha aqui, ó, o perdão genuíno não espera que o ofensor peça perdão. A pessoa que perdoa de modo genuíno escolhe perdoar a pessoa quando ela não merece, porque o amor de Deus nos alcança quando não o merecemos. Não o merecemos. Então, do mesmo jeito que, se eu tiver um olhar realmente sóbrio de mim mesmo, eu vou ver quantas vezes eu pisei na bola e quantas vezes Deus me perdoou através das pessoas, né? Então, a resposta, ela tem que ser essa, né? Agora, o que você disse, isso não vem da gente, vem de Deus, né? Agora, o que é interessante, Vitor, é que esse perdão, ele é só o começo. Por isso que Deus desenhou a coisa desse jeito, né? Pega, por exemplo, a história de José. José podia ter perdoado os irmãos dele. Quer dizer, pensa bem, ele viu os irmãos pedindo comida, os irmãos se prostraram para ele, quer dizer, o sonho que ele teve dos irmãos se prostrarem para ele já estava realizado. Vamos dizer, José não quis matá-los. Beleza, palmas para José. Mas José não para aí. José faz o quê? Ele elabora um plano totalmente complexo, uma trama de novela, né? Para fazer com que os irmãos sejam reconciliados com ele, né? Lembra da história? Sim, ele tinha que ter certeza que aquele rancor que os irmãos tinham por ele não tinha passado para o seu irmão Benjamim. E ele também queria saber se o pai estava vivo. Então ele não fez isso como vingança. Ele estava buscando algo, né, que é muito bonito, a reconciliação. Porque o perdão
não te exclui das consequências do que você fez, né? Eu posso te perdoar, ou se eu cometi e peço perdão e o João me perdoa, ou se Deus me perdoa, não quer dizer que eu não vou sofrer as consequências. E os irmãos estavam sofrendo do que tinham feito por 20 anos, com aquela culpa, né, pairando, porque eles mentiram para o pai. Eles falaram que José tinha morrido por um bicho selvagem, levaram, né, a túnica lá cheia de sangue. Então, José estava querendo a reconciliação. E para os ouvintes que de repente não sejam familiares com a história, Pedro, dá aquele resumão rapidão da história. Quantos irmãos que foram pedir comidas? Foram os 10 menos Benjamim, que era o irmão de pai e mãe de José, não é? O resumo, né? Jacó teve 2 mulheres, ele gostava mais da Raquel, só que o pai delas enganou a Jacó, porque, né, Jacó, a gente já sabe, também já tinha enganado seu próprio pai. Sim. Então ele foi enganado, e aí ele deu a Lia. Aí casou primeiro com a Lia, ele teve que trabalhar mais 7 anos. Lembra que ele teve que trabalhar 7 anos para a primeira esposa, foi enganado, teve que trabalhar mais 7, 14 anos para ter finalmente a Raquel. E com a Lia ele teve 10 filhos, só que com a Raquel ele teve José, e quando Benjamim nasceu, a Lia, que era sua favorita, ela morreu. Então, depois que José então tinha morrido, né, que os irmãos tinham vendido ele para o Egito, mas o pai não sabia, eles acabaram protegendo a Benjamim porque não queriam que o pai sofresse. Mas José não sabia disso, né? Jacó não sabia, então eles não queriam que Jacó sofresse de novo, né, com a morte de Benjamim. Então, era uma viagem longa. Quando eles foram para o Egito, aí eles não foram com Benjamim. E quando José viu, ele queria saber se Benjamim estava vivo e acabou fazendo pergunta, questionando os irmãos, de onde vocês vêm, né, quem é o pai, tem mais irmãos, e eles acabaram falando, tem Benjamim. Então daí ele trama, né, mais ainda para saber. E tem uma passagem que é interessantíssima, que quando Benjamim chega, ele bota os 11 para sentar na mesa, né? E bota eles por ordem de idade, que é um negócio que como é que o imperador do Egito ia saber que eles tinham essa ordem cronológica de idade. E ele bota uma porção de comida 5 vezes maior para Benjamim, né? Quer dizer, testando para ver se os irmãos ainda tinham uma implicância com Benjamim da mesma forma que eles tinham com José, né? E chega uma hora que José não consegue mais se conter, e ele se revela, né, para os irmãos. Quer dizer, ele montou tudo isso para que houvesse uma reconciliação, e a reconciliação, ela é uma coisa que ela não acontece de um dia para o outro, né, Pitu? Você tem um corte no seu braço, vai demorar para curar. Então isso também é uma coisa importante para ressaltar para os nossos amigos, que se você tem um problema com o irmão, com o vizinho, com o parente, você deve pedir perdão, e se você é o que foi ofendido, você tem que perdoar, mas vamos lembrar que isso é uma coisa que acontece no decorrer de um tempo, né? Essa história de José, por exemplo, demorou o quê? Provavelmente meses, se não anos, né? Pensa, você ir de um lugar para o outro, assim, milhas e milhas, peregrinando a pé, entendeu? Quer dizer, demorou para se chegar nessa reconciliação, mas ela aconteceu. Exatamente. E completando o que você falou aqui, João, o perdão é a base de todos os relacionamentos humanos. Se José não tivesse perdoado antes de tudo isso, ele não teria conseguido fazer o que ele fez para trazer, né, a família para lá. Então, olha só, se você não consegue perdoar, terá conflitos contínuos nos relacionamentos humanos, porque, inevitavelmente, um dia alguém vai ofendê-lo. Exato. E se você não sabe perdoar, qual ofensa, o que a gente naturalmente faz? É a nossa natureza humana, é querer vingar, né, o que a gente sofreu. Ou você vinga ou você se afasta, né? E Deus nos criou para viver em comunidade, né? E temos que lembrar que o primeiro que perdoou na história do mundo e do universo foi Deus. Deus perdoou Satanás quando ele pecou no céu, Deus perdoou Adão e Eva, e ele veio perdoando de lá para cá, né? Agora ele quer fazer uma restauração, ele quer nos restaurar, né? E por isso que o nosso exemplo maior, né, que José até é um precursor, é de Jesus. O que Jesus faz na cruz? Se você não entende nada de Bíblia, se você nunca leu a Bíblia, leia só a história de Jesus na cruz. O que ele faz com os sacerdotes, com os romanos, com todo mundo que está ali, tirando sarro nele, cuspindo nele, jogando insultos. Jesus fala o quê para Deus? Pregado numa cruz, morrendo. Fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Quer dizer, se você não sabe nada de nada, só esse exemplo de que o Filho de Deus saiu do lado do Pai, morreu numa cruz, humilhado e sacrificado. Essa é a inspiração para a nossa vida, né? Por isso que Deus foi o maior ofendido e Deus, como José, perdoou. Ele podia ter feito o que ele quisesse, porque trataram o filho dele, rejeitaram o filho dele, mas ele perdoou. Assim como José
perdoou os irmãos, né? Então fica o convite para nós, né, Pitu? O descanso, ele vem do perdão, porque o perdão liberta, né? O perdão, ele não elimina as consequências. Muito pelo contrário, você está entregando a Deus algo que é de Deus. A vingança, a restauração é toda de Deus, né? Então não só a vingança ou qualquer coisa que Deus vai fazer com isso, mas a restauração também vai vir pelo poder do Espírito Santo, né? Exato. Então que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar cada vez mais explorando esses temas, né? A gente está chegando no meio do trimestre e nós estamos ficando cada vez mais descansados, né, Pitu? Cada vez a gente está ficando mais relaxado. E esse é o propósito da Bíblia, né? Não é aquele livro chato que fica colocando regras, você faz isso, faz aquilo, pode ou não pode. É para nos dar essa base espiritual para a gente viver em paz e em descanso com Deus. Bom. Né? Vamos orar, Pitu? Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado por mais uma lição. Muito obrigado pelo exemplo de José, que a gente possa aprender a perdoar como ele perdoou seus irmãos. E com isso a gente consiga mais e mais ter essa paz interna para a gente ter o descanso espiritual. Esteja com cada um de nós essa semana, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.